E olha quem tá aí. Seja muito bem-vindo a Hagley. É isso aí, live junto hoje. O Vitor falou, cheguei, vim correndo. Gratidão. Então, Hagley, como é que tá aí? Eu não acabei nem avisando o pessoal, né, pelo meu perfil, que você ia estar aí comigo hoje fazendo a live. E só para esclarecer um pouquinho assim, fala um pouquinho aí da Hagley. Então, seja muito pessoal, bem-vinda, Gabi. Seja bem-vindo, Vitor, Dourado, Gabriele, Yaya. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Hagley Telesca, também sou coach, assim como o Davi, né? A gente é parceiro aí. E a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre como que o nosso medo de errar paralisa a gente e não deixa a gente alcançar os nossos objetivos de vida. Né, Davi? Isso aí. Bom, gente, a Hagley, ela faz formação aí junto comigo, do método Soul Gênios de imunidade emocional. E essa mulher aí foi a primeira que eu falei quando eu entrei no curso, não sei se você lembra. Sim, foi a primeira que me chamou, falou assim, ei, Davi, seja bem-vindo. Ó a Dani aí também, seja bem-vindo, Dani. E só para começar o assunto, então, o medo, Oi, Camille, medo de errar, né? Então, começando só um pouco enrolado aqui, minha cadeira ela toda hora quebra, Jesus. Então, falando sobre o medo de dar errado, né? O medo de dar errado é uma coisa muito ruim, assim, eu acho que está presente na vida da maioria das pessoas, acho que a Hagley até concorda comigo nessa parte. A gente que trabalha aí como coach, sabe como a coisa funciona, a gente sabe o perigo aí do medo de errar. E por que o medo de errar, ele é tão perigoso assim, né? Porque o medo de errar, ele nos leva ao erro, certo? E levando ao erro, a gente acaba produzindo culpa em cima do erro. E isso vai formando um bolo cada vez maior. Seja muito bem-vinda a Gabi Tapioca aí. É um apelido interno, gente, vocês não vão entender por quê. E o medo de dar errado, ele acaba nos prejudicando por causa disso, porque a gente acaba errando por causa do medo de errar. E fala um pouquinho aí, Hagley, sobre o medo de errar. Não sei se você já teve medo de errar. Com certeza já, né? Todo mundo tem. Deixa eu dar as boas-vindas aí para minha mãe. Seja bem-vinda, Gabi. Seja bem-vindo quem mais que está por aqui. A Débora, querida Débora, a Dani, a Camille Borilli, a Yaya. Então, pessoal, pois é. Quanto ao medo de errar, eu já tive muito medo de errar. A minha vida inteira eu passei com medo. E quando a gente pensa que é só um medinho, só que a gente deixa esse medo dominar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E quando a gente menos percebe, a gente está envolto de um monstro gigantesco, que aquele medo vai crescendo. Hoje você tem medo de dirigir, amanhã você tem medo de falar em público, amanhã você tem um outro medo e esses medos vão crescendo e vão tomando força. E aí fica difícil voltar atrás. E comigo não foi diferente, muitas vezes eu fiz isso. Quantas vezes eu queria construir algum negócio novo, algum projeto de vida novo, e o que acontecia comigo é que simplesmente eu pensava em todas as possibilidades que podiam existir de errado, e eu buscava o perfeccionismo extremo. E aí todas as minhas ideias não saíam do papel. Então, para isso, a gente precisa ter uma gentileza interna para a gente poder perceber que a gente vai errar e tá tudo bem, porque a gente é humano, né? Todo mundo vai errar, todo mundo já errou, vamos errar muito mais pela frente, e quanto mais difícil vai ficando as nossas ideias, os nossos planos, os nossos projetos de vida, maior vão ser esses erros que a gente vai cometer, mas a gente tem que compreender que a gente tem que ser gentil com o nosso erro e conseguir olhar para ele com gratidão. E quando a gente faz isso, a gente consegue se desvincular desse medo e consegue aprender
consegue evoluir. É o parabéns, calma e evolua, não é mesmo, Davi? Com certeza. O que nem a Dani botou um pouco mais para cima aqui, o medo de errar nos paralisa. Eu concordo demais. E paralisa tanto que a gente não consegue nem chegar ao nosso sucesso. A gente não consegue fazer nada, como a Ragen falou. Eu gosto muito disso que ela conta do medo de dirigir, que a minha mãe ela tem a mesma coisa. E aí você fala assim que você superou em 2 dias o medo. E, cara, quando você falou isso, eu achei incrível. Eu falei assim, nossa, que legal. Porque superar um medo não é uma coisa fácil, sabe? Ainda mais um medo de errar. Porque errar a gente erra, a gente sabe que vai errar. E se a gente tem medo disso, aí ferra muito, porque é uma coisa que sempre acontece. No caso do medo de dirigir, é opcional. Você pode escolher não dirigir. Mas acho que o medo de errar, ele pega muito na nossa vida e põe muito peso nas nossas costas, fica muito pesado por causa disso mesmo, porque o errar faz parte do nosso dia a dia. E não tem como a gente fugir disso, a gente não tem nem como desviar. No caso, dar um exemplo da minha mãe mesmo. A minha mãe, ela tirou carteira, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás, e até hoje ela não dirige. Mas é a opção dela, ela não precisa dirigir, entendeu? Mas o medo de errar, no caso, eu tinha muito medo de errar. E por isso eu acabava errando muito mais. Eu ficava me culpando, sabe? Depois que eu errava, caraca, por que eu fiz isso? E aí depois eu fazia a mesma coisa. E aí eu me enchia de culpa, aí eu errava a mesma coisa, eu me enchia de culpa, e errava de novo, e enchia de culpa. E isso foi ficando pesado em mim. Foi ficando pesado. Eu fui me sentindo um pouco triste, isso lá para os 12, 13 anos de idade. E eu fiquei me sentindo um pouco triste, passei algumas semanas assim, meio para baixo, com aquele peso da culpa. E eu só fui aprender a tirar isso quando eu soube que eu só estava errando dessa forma, dessa constância, por causa do meu medo de errar. Quando eu percebi isso, eu falei assim, caramba, é verdade. E aí eu venci o medo. Eu falei assim, não, errar é humano, acontece isso mesmo antes de entrar na formação. Seja muito bem-vinda, Cris, Max. E isso mesmo antes de entrar na formação. Foi uma pessoa muito querida. Se ela ver a live, ela não está na live agora, mas se ela ver a live depois, ela vai até saber que é ela. Uma pessoa muito querida que entrou na minha vida e falou assim, Davi, por que você tá tão mal assim? Eu falei assim, nossa, eu tô errando isso, eu tô errando aquilo. E essa pessoa olhou para mim e falou assim, é normal, eu já fiz isso várias vezes. E aí eu olhei para essa pessoa e falei assim, é verdade. E aí eu fui e perguntei para um amigo meu, e meu amigo meu falou assim, cara, isso é normal, eu também fiz isso várias vezes também. E aí eu fui me identificando e falando assim, poxa, isso daqui é humano, entendeu? Eu não preciso ser um alienígena, eu não preciso ser perfeito para poder viver. E foi assim que eu comecei a tirando. Mas mesmo assim ficou aquelas raizinhas, entendeu? Eu tive que me perdoar porque eu errei lá do passado e tudo. Mas eu só não cheguei onde eu tô hoje, antes, por causa desse meu medo. Exatamente. Eu também tinha tanto medo, Davi, mas tanto medo que nem você comentou da tua mãe, né? E tá, é uma opção dela não dirigir, mas te garanto que isso traz uma frustração violenta quando ela pensa, nossa, eu preciso ir em tal lugar, o carro tá aqui, a chave tá ali, eu poderia, mas eu não posso porque eu não enfrento o meu medo. Eu passava por isso. E assim, há muitos anos atrás eu fui criando inúmeras frustrações, que é isso mesmo que o Davi falou. Quando a gente cria um medo, é porque a gente se frustrou. Tá frustrado é porque você está se culpando por um erro que você cometeu e não soube aguentar aquele erro, entender, aprender com ele, crescer, evoluir, né? E aí isso gera inúmeros outros medos, que foi o que aconteceu comigo. De repente eu não conseguia mais sair de dentro da minha casa sozinha, porque eu tinha medo. Eu não conseguia atender um telefone, gente, vocês sabem o que é isso? Ter medo de atender um telefone.
Eu era assim. Hoje eu tô aqui, ó, fazendo uma live, tô me expondo, tô muito feliz por estar fazendo isso. Por quê? Porque eu venci os meus medos. E todos esses medos pequenininhos que se uniram, geraram em mim uma depressão, que foi aonde foi o meu buraco mesmo. E dali sim, eu falei, chega, deu. Quem manda aqui sou eu. E aí eu resolvi dar a volta por cima. Ainda mais agora com essa imunidade emocional que a gente aprende diariamente, né, Davi? Isso aí me fortaleceu totalmente. E hoje eu me sinto uma pessoa completa. Uma pessoa que pode dar para os outros aquilo que eu aprendi. E tudo que eu passei, eu quero ajudar agora as pessoas a superarem esses medos, porque é possível sim. Oi, Cris, obrigada. Mas o medo é uma coisa horrível, inclusive quando você é perfeccionista. Eu era o extremo, então eu tinha muito, mas muito medo de errar, e isso paralisou minha vida inteira, profissional, minha vida de relacionamentos, eu não tinha mais amigos, eu não trabalhava, eu não me sentia capaz de fazer absolutamente nada. Então isso é um assunto extremamente sério e que pode ser resolvido sim. Esse negócio do perfeccionismo eu acho muito legal citar. Eu tinha muito isso, mas no caso eu focava com os problemas. Erro não deixa de ser um problema, né? É só você saber usar do jeito certo. Mas pra mim era. E eu só focava no problema, que esse erro me causava. E depois de um tempo que eu peguei o mindset, eu falei assim, caramba, eu não devo focar no meu problema. Por quê? Porque é uma coisa que eu sempre gosto de falar, eu sempre estou falando em live, tem vídeo no meu perfil falando sobre isso, que é o foco. Eu focava no meu problema, isso é a arte do perfeccionismo, né? Você focar nas coisas ruins que acontecem com você. Eu focava no meu problema. E eu focava no meu problema, e eu não sei se vocês sabem, mas o foco, ele é um meio de quê? Ele é como uma mangueira e a água que passa por dentro dessa mangueira é a sua energia. Então o foco, ele direciona a sua energia para onde você está focando. Essa é a função dele. Então se você foca no objetivo, você está focando certo, você está focando as suas energias no seu objetivo, e você vai conseguir chegar lá, porque você está fazendo do jeito certo. Mas eu focava nos meus problemas. Ou seja, o que eu estava fazendo? Eu já tinha culpa, eu já errava, eu já era totalmente arrependido, já ficava com aquilo na minha cabeça o dia inteiro. Eu ainda focava minha energia no problema, eu me destruía por dentro sem mesmo eu saber que eu estava me destruindo. E isso foi vingar depois de um tempo, sabe? Não foi na hora, tipo, eu errei, culpa, morri, não. E foi um processo, que nem eu falo, tudo é um processo. Então, às vezes, você está tentando se resolver, você perdoou todos os erros que você teve, perdoa todos os erros que você tem, mas você ainda foca no problema, entendeu? Às vezes você pensa assim, poxa, eu sou humano, mas eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que, isso daqui tá me perturbando, isso daqui tá me cutucando, isso aqui tá cutucando meu coração. E o que você tá fazendo? Tá focando no problema, que nem eu fazia. É o que eu aprendi? Foca na solução desse seu problema. Se você tá fazendo isso daqui, isso daqui, tenha consciência do que você tá fazendo. Mas a solução do seu problema, ela não tá para esse lado aqui não, ela tá aqui, ó. A solução do seu problema é sempre o contrário dele. Se você tem ansiedade, que no caso a ansiedade ela vem de uma insegurança, se você focar assim, eu tenho que resolver a ansiedade, eu tenho ansiedade, é isso que eu tenho ansiedade, é assim que eu tenho ansiedade, entendeu? Você está focando toda a sua energia onde? Na ansiedade. Agora se você falar assim, ansiedade é insegurança, eu tenho que ter segurança, eu tenho que vencer meus medos. Então tem que vencer meus medos, eu vou vencer meus medos, é isso aqui que eu vou conseguir, essa aqui é minha meta. Entendeu? Percebeu a diferença? Esse daqui é quem eu era e esse daqui é quem eu sou hoje. E olha só a diferença, o mindset, como que ele ajuda no seu... Como que eu posso dizer? Na sua superação. Exatamente, ó, que nem a Débora falou ali, né? Os perfeccionistas focam nos outros e não em si, né? No que os outros vão pensar. É exatamente isso. Eu me preocupava muito mais com os outros do que comigo.
eu não confiava em mim. Ou seja, o perfeccionismo é de quem é inseguro. Se eu tivesse segurança e me autovalorizasse, eu jamais ia me preocupar com o que os outros vão pensar, porque eu saberia da minha capacidade, né? Hoje sim, hoje eu sou a dona da régua que me mede, não estou nem aí para o que os outros pensam, deixam de pensar, vão falar ou não. Hoje eu sei o meu valor, eu encontrei o meu valor. E não sou mais perfeccionista, não quero mais saber. Infelizmente, ele foi embora, para nunca mais voltar. Então, o que eu faço? Tive uma ideia, boto em ação. Como que eu vou fazer isso acontecer? Não sei. Isso aí é outra história. Primeiro eu vou fazer. Pensou, faz. Não dá tempo de vir ideia negativa na tua mente. Faz como o Davi está falando. É esse mindset totalmente positivo de como você pensava antes e como você pode pensar agora. É difícil, mas de pouquinho em pouquinho, a cada um dia que você consiga pensar positivamente na parte boa do como você quer ser e não de como você está, isso vai te levar cada vez mais rápido para realizar todos os teus sonhos de vida. Para você se auto-realizar, se auto-encontrar e se descobrir a melhor versão que possa existir em você, se você conseguir se valorizar. E para isso você tem que olhar para trás, para todos esses erros que te geraram um medo, uma frustração, e ver a parte boa deles, porque tudo na nossa vida ensina pra gente alguma coisa, não é mesmo? Se a gente não aprende com a nossa família, a vida vai dar uns tapas na nossa cara pra gente aprender. Então, se você olhar para o medo com gentileza, com gratidão, olhar onde que você errou e compreender, ao tirar alguma coisa produtiva daquilo, você vai passar para frente e nunca mais vai cometer aquele mesmo erro. É ser a sua melhor versão, exatamente, Cris. Eu também amo essa frase. Seja bem-vinda, Jennifer. Ó, seja bem-vinda, Geni Bright. Então, falando um pouquinho, né, sobre esse erro aí também, esse medo, esse problema. Tem uma coisa que eu lembrei agora. É uma coisa muito interessante. Eu fiz numa live, acho que foi no início desse ano, mais ou menos. Eu fiz numa live, não sei se vocês estavam presentes nessa live que eu falei. Eu comparando a vida pessoal, a vida da sociedade, da maioria das pessoas hoje em dia, com o joguinho do Pac-Man. Não sei se vocês viram. Não. Aí é uma coisa muito legal, aquelas ideias de maluco que bate na cabeça. Que eu sou meio assim, né? Aí eu fiz essa live comparando o joguinho do Pac-Man com a nossa vida, com a vida de uma pessoa que não se importa em resolver os problemas, não se importa, sabe? Porque o problema é aquele negócio, tanto que eu acabei de fazer um vídeo sobre isso, a infecção emocional. Uhum. Infecção emocional, no caso, é quando você tem um problema e esse problema é como se fosse um machucado. Quando você se machuca e não vê o machucado, sabe? Às vezes a gente se machuca, a gente nem sente que machucou. Se às vezes você se machuca ou não vê esse machucado, ou você simplesmente ignora, o que acontece com esse machucado? Ele cresce, ele abre, ou ele infecciona, dá bicho, sei lá, dá ruim. Dá ruim. E a mesma coisa com o problema. Se você pega um problema, como o medo de errar, e você não resolve ele só vai infeccionando. E ele vai piorando a sua vida cada vez mais. Vai produzindo culpa. E no final você vai estar com a infecção generalizada do bicho ruim. Então, quando você for quando você tiver um problema na sua mente, lembra dessa historinha do Pac-Man. Pensa 2 vezes, você vai pensar 2 vezes antes de deixar o problema para lá. O Pac-Man, ele funciona dentro de um labirintozinho. Esse labirinto é a sua vida. Aqueles pontinhos que o Pac-Man come são as suas realizações. São o que você fez de bom na sua vida. E geralmente, quando você começa o jogo, você fez muita coisa de bom, certo? Só que tem uma coisa aí que eu reverti no jogo. O Pac-Man, ele é o seu problema. Ele é o seu problema. Por quê? O Pac-Man,
ele é desse tamanho. E se ele come a bolinha, ele fica maior. E se ele come outra bolinha, ele vai ficando maior. E você tem um controle desse Pac-Man, assim como no jogo. Você tem um controle do que você faz com o problema. Se você aceita e põe a coisa ruim aqui assim, ó. Ou então se você pega essa coisa boa, você faz... filtra e põe para dentro. Então, o Pac-Man, que ele é o problema, você tem um controle dele, você sabe o que fazer. E aí, uma pergunta. Você vai deixar mesmo o Pac-Man, o problema, deixar crescer tanto a ponto dele cobrir a sua felicidade pelas coisas que você já fez no passado? Você vai deixar o Pac-Man, deixar a sua vida vazia de coisas boas e só encher ela de culpa? E mais uma coisa, sabe aqueles fantasminhas que são produzidos assim no meio do labirinto lá, no meio da sua vida? Esses são os seus pensamentos ruins, são seus pensamentos negativos, que vem da onde? Vem do crítico negativo. Então, quando você for pensar em deixar o probleminha pra lá, não resolve o problema daqui a 1 minuto não, porque daqui a 1 minuto ele pode ter, o seu Pac-Man ele pode ter comido tudo. Porque se você deixou ele lá, ele vai ele vai andar para onde ele estiver. E se ali tiver bolinha para ele comer, se tiver coisa boa, ele só vai, ó. É assim, é o barulhinho. Não sei se ele faz isso. Mas se você deixar o seu problema assim, tipo, largar ele na sua vida, ele vai estragar ela. Ele vai estragar a sua vida. Sua vida vai ficar vazia de coisa boa. Você vai olhar para o passado, você não vai conseguir ver nada de bom. Você só vai se culpar por tudo que você fez. Você vai pensar assim, pô, por que eu vivi até aqui? Só fiz merda. Só deu ruim. Entendeu? Então, é um mindset assim que eu tive, uma ideia de maluco, como eu chamo, que é muito legal para comparar a sua vida. Então, antes de ignorar qualquer problema, antes de ignorar qualquer medo de errar, de dirigir, de sei lá o quê, de timidez, pensa 2 vezes. Pensa assim, caraca, lembro que o Davi falou do Pac-Man, então não vou ignorar não, vou resolver isso agora. Vira um bolo de neve, não adianta. Pintou o problema, resolve na hora. Olha de frente para esse problema, né? Fala, seja bem-vindo, medo de, sei lá o que, o medo que você tiver. Assim você já está encarando ele de frente, já está reduzindo 50% desse problema, ele já vai ficar menorzinho, e aí você vai lá e resolve, e limpa ele da tua vida. E para e pensa o seguinte, todo mundo passa pelas mesmas coisas na vida em fases diferentes. E às vezes a gente esquece disso, né? Parece que, nossa, só eu tenho esse medo, como eu sou ridícula, todo mundo consegue, menos eu. Não, todo mundo tem, provavelmente, esse medo. A diferença tá que algumas pessoas já têm esse mindset positivo, de que pintou o erro, a gente vai resolver, a gente vai ultrapassar esse limite, e tem outras pessoas que não, que se deixam dominar. Por quê? Porque a imunidade está baixa, né? A imunidade emocional é a mesma coisa que a nossa imunidade física, né? Quando ela baixa, a gente fica doente. E a imunidade emocional é a mesma coisa. A nossa inteligência baixa, a gente não tem a capacidade de ser dono da nossa rédea, né? Dono da nossa vida. Olá, Gabi, tô quase entrando nessa live ainda, hein? Ai. Mas é isso, eu tinha bastante ansiedade, sabe, Davi? Quando eu fazia concurso, olha lá, ó, a medalha. Isso é autovalorização, gente. Gente, tem um Nzinho aqui, tá bom? É porque não deu espaço. Estamos aqui. Mas então, eu fazia bastante concurso, né? E me gerava uma ansiedade violenta antes de qualquer prova. Porque eu tinha medo de errar, eu não podia errar. Porque além desse medo, eu tinha esse perfeccionismo unido, os dois estavam de mãozinha dada sempre, falando, Hagen, você estudou, você se esforçou, olha quantos meses você está estudando, você não pode ir lá e errar, você tem que passar. E não tem culpa maior do que a gente se cobrar. Os outros se cobrarem a gente é uma coisa. Agora, quando você se autocobra, é a pior coisa que existe, é o maior buraco negro.
E aí, antes de eu ir para a prova, me dava um piriri violento, gente, eu não conseguia fazer nada, eu ficava sufocada, eu passava mal, entendeu? Eu entrava na hora da prova e esquecia tudo. Por quê? Porque eu não conseguia ficar tranquila, ter uma imunidade, entende? Eu não conseguia fazer isso e a nota saía ruim, saía baixa, eu ficava triste, eu pensava que eu não conseguiria jamais passar em algum concurso. Mas eu continuei tentando. Em vários concursos eu passei, mas não fui chamada, ou fui chamada e alguma outra barreira aconteceu, mas está tudo bem. Hoje eu sei que não é exatamente isso que eu queria e que talvez isso não era uma coisa só minha, né? Hoje eu encontrei meu propósito de vida, que é ser coach, é ajudar as pessoas através das minhas histórias que eu já passei, que eu já vivenciei, poder ajudar alguém que esteja passando pelo mesmo problema que eu passei. E assim, se eu consigo, todo mundo consegue. A gente é humano, a gente é igual, o que um pode, todos podem, e como o Davi fala, se ainda não conseguiu, eu vou ser a primeira a conseguir. Não é mesmo? Tá bem aqui, ó. Bom, na minha parede da motivação. Eu recomendo, hein, gente, faz uma parede da motivação aí, pô, ó como é que fica bonito. Ainda tem lá, ó. Cadê? O objetivo é encher o quarto em 2019. Ó, o Vitor escreveu alguma coisa. Uhum. Eu lembro que teve uma época que eu quase entrei em depressão. Eu sabia o que tinha, que ser mudado, etc. E tá. Passou. Não consigo. E desabafar com os amigos e eles falavam para eu mudar aquela situação. E aí você deve ter se perguntado assim, né, Vitor? Pô, mas mudar a situação como? Respondi, não consigo. Exatamente. E às vezes, Vitor, esse não consigo, ele abaixa sua autovalorização, sabe? Por quê? Porque a palavra, ela tem muito poder. E para você que tem alguma religiosidade ou não, é um exemplo assim que eu gosto de citar. Para quem acredita, Deus, ele criou o mundo como? Ele falou, crie-se tal coisa, crie-se tal coisa. Através de quê? Das palavras. Então você pode perceber que ele poderia ter criado o mundo de qualquer outra forma. Ele decidiu usar as palavras. E a palavra, ela tem muito poder. Eu sei que muita gente assim não acredita nisso. Mas é uma coisa a ser pensada. É uma coisa a ser pensada. Você pode até não acreditar no exemplo que eu dei, mas no mindset que eu estou passando, é bom ser pensado. Então, às vezes o eu não consigo pode piorar a situação. Por quê? Porque esse não consigo, ele vem do seu crítico negativo. O seu crítico negativo, ele não quer te ver com sucesso. Ele não quer te ver bem, não. Ele quer te meter a porrada no canto, até você desmaiar, morrer, sei lá o que quer fazer, mas ele não quer que você alcance nada. E é por isso que quando esse crítico ataca, você fica tão assim, tipo, eu não consigo, e assim não dá. E a depressão, no caso, era falta de alegria de viver. Era falta de alegria de viver. A imunidade estava muito baixa, às vezes você cometeu um erro que te levou a culpa, e aí essa culpa encheu a sua cabeça e você perguntou assim para você. Isso no caso do Vitor ainda. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou vivendo ainda? E isso dá um abalo, sabe? Porque você perde o sentido da coisa. Uma vez eu ouvi alguém perguntar assim, qual é o sentido da vida? Eu olhei assim para essa pessoa, claro, não julguei. Eu olhei assim para essa pessoa, e aí eu perguntei isso para mim mesmo, eu também não soube responder. Aí eu falei assim, caraca, que é verdade. E aí tem umas coisinhas assim que a gente tem que parar para pensar sempre. É até uma pergunta que eu deixo aqui para o pessoal que está assistindo a live agora. Qual é o sentido da vida? Qual é o seu propósito de vida? É sempre bom você saber isso. Porque sabendo isso, você sabe que, independente do caminho tá dando certo ou tá errado, você tem um lugar para onde você pode olhar. Se a luz apagar,
Aquilo ali vai ser uma luzinha lá no final, pode estar muito longe, mas vai ter alguma coisa. Então, às vezes, quando você perde o propósito, quando você perde o sentido do que você está fazendo, você se perde. Aí você se perdendo, você fica em pânico. Esse pânico abaixa sua imunidade. Aí entra a culpa, aí entra o medo, aí entra a ansiedade, a depressão, entra tudo que tem direito. Quando os gatos saem, os ratos fazem a festa, não é? Então, não deixa você perder o sentido do que você faz. E qual é o sentido da vida? Depois de muito tempo eu descobri que o sentido da vida é para frente. Por quê? Porque eu vivia no passado. Olhava para trás e eu só via coisa ruim. E essas coisas ruins vinham me puxando, sabe? Falava assim, ei, vem cá, olha para trás, olha mais, olha mais. E como eu só andava olhando para trás, eu tropeçava, eu caía, eu batia, eu me ferrava, eu errava o caminho. Eu ia para tudo quanto é lugar, menos para onde eu ia. Mas se você está aqui, tampa de cavalo, se você está olhando para frente, seu objetivo, pode te meter porrada do lado, pode te meter porrada do outro, você pode tropeçar, você vai levantar assim, ó, olhando para frente. Pode sacudir, pode te virar de cabeça para baixo, você vai estar aqui, olhando para frente, no mesmo lugar, entendeu? E isso que vai ser, não a pedra que você vai tropeçar, mas a pedra que você vai servir para você de escada, para você pular o seu muro, e vai te levar ao sucesso. Pois é, o grande segredo para você não ficar em depressão é viver o aqui e o agora. É bem isso que o Davi falou. O que acontece quando uma pessoa tem depressão é que ou ela está presa lá no passado, né, no erro que ela cometeu, e que hoje trouxe ela para um momento que talvez não esteja sendo positivo, ou ela está focada só lá no futuro, e ela não tem ação para conseguir, ela não tem energia para isso, porque a depressão suga a nossa energia. A depressão faz com que a gente se sinta inútil. A gente acha que todo mundo é lindo, maravilhoso, a gente é horrível. A gente não consegue sair do buraco. Eu sei. Eu fiquei 5 anos em depressão, gente. Eu tentei suicídio. E aí, ali eu acordei pra vida. Ali eu vi que tem muito mais motivo para sorrir do que para chorar. E realmente eu acho que o propósito da vida, como o nosso mestre Felipe Lima fala, é encontrar a alegria de viver. É só isso que importa. É você acordar e fazer nem que seja aquele 1%. Mas é 1% feliz. Tudo que você vai fazer, faça feliz. Essa é a melhor maneira de fazer qualquer coisa na tua vida. E para quem estiver passando por um momento de depressão, ou que conheça alguém que tem esse problema, gente, fica uma dica. Vá ajudar alguém, alguma instituição. Vá servir. Sirva o próximo, que você vai perceber. Se você não está conseguindo se valorizar e valorizar todo o caminho que você já percorreu, vai ajudar as pessoas que precisam, que você vai se valorizar ali. Pelo menos por você estar sendo gentil com alguém. Pode ir, de repente, vai num lar de idoso, vai dividir um pouco do teu tempo com as pessoas que estão ali, vai numa instituição de criança, ou mesmo vai ajudar alguém que tem depressão. Parece meio idiota isso, mas isso adianta, isso adiantou para mim. A minha amiga também estava em depressão no mesmo momento que eu. E à medida que eu comecei a ajudar ela, porque daí a gente tira força, sabe-se lá Deus da onde, mas quando é para os outros parece que a gente se doa mais do que para nós mesmos, aí você consegue sair de segurar. Porque aí você vê, cara, eu fiz isso e valeu a pena. Ajudou alguém, fez a diferença na vida de alguém, então eu tenho meu valor, sim, eu sei quem eu sou. Assim eu consegui sair. E hoje eu ainda ajudo mais uma instituição, que eu sou voluntária, justamente para as pessoas que sofrem de depressão ou que querem desabafar. Então, gente, vão ajudar as pessoas. Ajudem, doem amor, doem carinho, elogiem as pessoas. Em todo lugar que você estiver, olhe para alguém que esteja, de repente, triste, chateado, ou de saco cheio de estar trabalhando naquele dia, naquele horário. Olha para a pessoa e fala, parabéns. A pessoa vai estranhar, mas se garante que vai te abrir um sorriso e você vai falar parabéns pelo teu trabalho. Parabéns porque você está vivo. E muita gente não recebe parabéns. E isso é extremamente importante. O que eles estão falando aqui? Sim, a gente está gravando, né, Davi? Sim. Estive 2 anos aqui. Esse trabalho de vocês é muito importante para ajudar as pessoas a encontrar os caminhos para saírem da depressão.
Com certeza, né, gente? Imunidade emocional é tudo, serve para qualquer coisa, inclusive para depressão, que para mim, assim, ó, me estabilizou emocionalmente total e eu só vou para cima, só vou para frente, como diz o Davi. Não tem como ir para baixo. Isso aí. Até a Debrangione, eu não consigo ver a foto, não sei quem é. Mas Débora? concordou com a Rabi. Oi? É a Débora, monitora? Ah, tá. Seja bem-vindo, Débora. Até concordou, falou, puxa, Haglen, é isso mesmo, estive 2 anos assim. E esse trabalho, você é muito importante para ajudar as pessoas a encontrar o caminho para sair da depressão. Exatamente. A Haglen é pancada. Ela chega e fala um negócio assim, eu fiz isso daqui, eu fiz assim, que funciona. E a pessoa faz e funciona, é loucura. Funciona sim. E eu acho isso muito legal mesmo. Eu até soube de um caso aqui perto da minha casa mesmo, de um cara que estava com síndrome do pânico. Aí minha mãe estava contando o caso e aí eu falei assim, poxa, eu tenho que ajudar esse cara. Depois que você sei lá, depois você começa a ajudar, você ajuda uma vez, você acha que assim, caraca, eu vou ajudar todo mundo. Passou ali, tropeçou, vou levantar a pessoa. Uma laranja caiu, eu vou pegar. É tipo isso, você quer ajudar tudo. E na hora, sabe? Na hora que ela falou, bateu aquela felicidade no coração, porque como a autovalorização, hoje em dia, a minha pelo menos, tá muito alta. Eu falei assim, poxa, hoje eu tenho capacidade de ajudar a gente assim. E eu vou lá ajudar essa pessoa. Eu pensando comigo mesmo. E, cara, é incrível você ajudar as pessoas a vencerem os medos, tudo quanto é tipo de problema. Mesmo você não precisa ser coach, você não precisa ser psicólogo, psiquiatra, terapeuta, não precisa falar nada. Às vezes alguma pessoa só precisa falar. Desabafar. Você tem 2 ouvidos, se você usar pelo menos um, já pode mudar o dia da pessoa, já pode mudar a semana. Falar menos e ouvir mais. Oi? Falar menos e ouvir mais, né, Davi? A gente tem 2 ouvidos e uma boca. Assim, eu sei que eu falo pra caramba, mas se aplica pra mim. Eu acho que a gente ultrapassou o tempo aqui, não? Quase 1 hora de live. Sério? Uhum. Nossa, não tinha nem visto. Se deixar, a gente vai até amanhã, né? Com certeza. Olha lá, já querem colocar a gente num potinho. Pode sim, Gabriel. Pode. Vamos todo mundo lá pra Gabi. Então é isso, gente. Não vamos esquecer que o Davi tem um desafio de 21 dias lançado e eu também tenho. Então, se alguém precisar de uma forcinha aí para levantar essa imunidade emocional, segue a gente, faz mais perguntas. O meu desafio é 21 dias da superação. O Davi é da alegria de viver, né? É isso, Davi? Faz um trabalho em equipe. Sim, com certeza. A superação com a alegria de viver dá bom. Com certeza. Então sigam a gente, se tiverem dúvidas, manda direct pra gente, manda e-mail, o que vocês quiserem. A gente com certeza vai estar aqui aberto a vocês, a qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham. E assim como o meu desafio e o do Davi, imagino que seja a mesma coisa, ele tem 7 dias de garantia, né? Se você comprar, não gostou, se arrependeu, pode pedir para cancelar que a gente devolve o dinheiro. Um vídeo por dia você precisa assistir, são vídeos bastante curtos, é justamente para fazer essa reprogramação cerebral para vocês, para que vocês aprendam a pensar positivamente. Serve para qualquer medo, para qualquer trauma que você tiver aí, qualquer obstáculo que você tem que superar, se você está em depressão, se você tem medo de dirigir, tem medo de fazer tua monografia, não consegue passar naquele concurso dos teus sonhos, o que vocês quiserem, foco, disciplina, os nossos desafios com certeza vão atender esse público, né, Davi?
Com certeza, desânimo, depressão, tudo aí, tudo, medo, erro, tudo que a gente comentou aqui agora. Ó, a Débora até perguntou aqui, eu posso usar até essa pergunta até para a Haglin também. Ela perguntou, onde é que está o seu desafio? Bom, o meu desafio, ele fica no link da bio do meu perfil, né? É só você clicar no meu perfil, ou no da Haglin também, fica no mesmo lugar. Aí tem a fotozinha dela, eu assim, né? E aí você desce um pouquinho e aí tá bem escrito assim, link desafio de 21 dias da alegria de viver. Aí tá ali, você clica e aí vai levar para uma página que tem a descrição. Eu já dei uma olhada no da Haglin também. Tem a descrição, tem as vantagens, fala um pouquinho sobre a Haglin lá também no dela. O meu eu coloquei um vídeo também. E tá lá, gente. Haglin, se você tiver com o link aí, você pode colocar à vontade, fica aí. Vou colocar, gente, peraí. Que vai falando. O meu, eu tô pelo celular e meu link eu tenho que pegar lá no bloco de notas e tudo. Maior gritaria de fora. Aí, tá aí o link, pessoal. Aí, ó, gente. Tá aí, ó. Desafio da superação. Recomendo. Então, o funcionamento é o mesmo. É isso que ela disse mesmo. 21 ferramentas. E a gente tá aí. Para o que precisar, manda aí mensagem no direct. Manda por e-mail. Chamar no Facebook. Você tem página no Facebook, Haglin? Tenho sim, é Haglin Telesca também. Assim como no Instagram. Haglin Telesca. Então, a minha no Facebook é 100% excelente. Tá até aqui, ó. E no meu YouTube, canal no YouTube também, 100% excelente. Em breve eu acho que a Haglin vai criar o dela também. Eu tenho um canal também no YouTube que também é Haglin Telesca, mas eu ainda estou trabalhando nele. Então tá tudo junto. Então é só gravar o nome da Haglin e me olhar todo dia aqui com essa medalhinha que vocês nunca vão esquecer o nome. Então é isso, gente. Eu espero que a gente tenha conseguido ajudar, a gente tenha conseguido trazer um mindset, um aprendizado novo. E se vocês quiserem depois procurar a gente, procura, sem problema nenhum. Estamos aí sempre. Vamos marcar mais lives junto, porque a gente viu que rende, que é uma coisa boa. Então a gente marca mais junto. É viciante mesmo. E também, vamos falar pro pessoal aí que vai ficar salva, né, a live no perfil do Davi. Então, quem não segue, ó, segue o Davi aí. E quem não me segue, por favor, me siga também, para a gente conseguir fazer uma corrente do bem, espalhar amor e ajuda para todo mundo que precise, né? E gratidão a todos que vieram, a todos que talvez vão assistir essa live depois, né, da gravação. Muito obrigado, espero que a gente tenha alcançado pelo menos uma pessoa que tenha se tocado, que tenha feito sentido na vida dessa pessoa. E muito obrigada, pessoal. Muito feliz por todos vocês estarem aqui. Graças de coração, eu amo fazer live, meu Deus, eu ficava o dia todo aqui. 2. Então é isso, gente. Obrigada, Vix. Valeu, Vitor. Haglin, só para deixar claro, o Vitor, ele acompanha todas as lives. Esse menino é um comedor de mindset. Maravilha, tá no caminho perfeito. Segue o vizinho. Segue a Haglin lá também, que ela posta coisa maneira pra caramba. Tem um desafio dela também aí, show de bola. Então é isso. Muito obrigado a participação de todos aí. Gabi também interagiu pra caramba. A mãe da Haglin também. Todo mundo aí que teve presente. O Jonathan que entrou agora no final, meu amigão também de coração. Quase irmão aí. Irmão, né? Só não é de sangue. Mas sangue nosso até o mosquito tem. Então é da família. Então é isso, gente. Grande abraço aí de coração. Seja 100% excelente, sempre. Grande abraço. Quer dizer alguma coisa aí no final, Haglin? Não, só um beijão para todo mundo aí. Tenham uma excelente tarde, uma extraordinária tarde. Comece a pensar positivamente daqui para frente. É isso aí. Até a próxima. Valeu, gente. Grande abraço.